Essa língua aí que você bota em lugares nada públicos, ela também conta como e onde gosta de ser tocada? Essa boca que geme de mentirinha pra acabar logo também revela que adoraria levar um vibrador pra cama com a parceria? A capacidade de falar sobre desejos, limites e preferências parece diretamente proporcional à satisfação sexual. Mas será que comunicação sexual é uma questão de química que o casal tem ou não tem, ou algo possível de se construir? Se acomoda aí no divã, que esse é o Preliminares Podcast, com conversas essenciais para o prazer. Oi, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do Projeto Afrodite, da Unifesp e também aspirante a psicanalista. Olá, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual, também psicanalista em formação. Carol, então o tema de hoje, comunicação sexual, eu quero saber primeiro aí se você acha que é mais fácil pra gente fazer sexo do que falar sobre ele com quem a gente pratica, porque eu tenho um pouco a impressão de que às vezes falar com as amigas, de repente, talvez seja mais fácil do que de fato falar com a pessoa que tá ali na cama com você, né? Total, eu acho que isso é um importante tópico e por isso que eu achei importante a gente fazer um episódio só sobre isso. Porque as pessoas transam, mas não falam sobre o sexo, sobre as preferências, sobre o que gostam, sobre o que não gostam. Elas ficam cheias de dedo, sabe? Numa posição passiva, numa posição assim... Ai, se eu falar vai ofender. Ai, principalmente as mulheres, né? Sim, tem uma questão de gênero importante aí, né? Muito. Elas têm medo de ofender a masculinidade do cara, se falar que não foi bom. Ou, enfim, né? Como se ele fosse o responsável pelo prazer delas. Sabe? Então, se ele não foi bom, então, tipo... melou toda a relação, né? Eu acho isso muito interessante porque eu acredito que seja uma das poucas coisas que a gente faz e não fala sobre, né? Porque a gente conversa sobre preferências alimentares com a maior naturalidade, né? Sim. Eu digo pra você se eu gosto de comer comida japonesa, se eu prefiro um peixe grelhado, se eu gosto de uma churrascaria, e a gente vai comentando sobre isso, inclusive enquanto a gente cozinha, por exemplo, quando a gente recebe alguém em casa. Mas a gente tem dificuldade com aquela pessoa com quem a gente tá ali num nível físico, numa profunda intimidade física, mas nem sempre uma intimidade emocional, a ponto de realmente se colocar vulnerável e pensar e dizer, será que eu tô gostando do que tá acontecendo aqui, né? O que me ajudaria a melhorar a satisfação? O que será que esse outro tá pensando? Será que eu dou conta do que o que dá tesão pra ele ou pra ela, né? Porque é isso, assim, eu acho que você falou, por exemplo, aí da questão de ofender a masculinidade, mas eu também acho que em alguns momentos, sei lá, se meu marido chegasse pra mim e dissesse alguma coisa do tipo, ainda mais dependendo de como é essa comunicação, né, Carol? Se meu marido falasse assim pra mim, olha, não gosto, eu vou te falar a verdade, acho que seu sexo oral é péssimo. Gente... eu ia ficar destruída, né? Total. Eu ia falar, como assim? Então, quer dizer, a gente também se ofende, né? Sim. Mas eu acho que isso a gente vai construir mais pra frente aí, como dizer essas coisas de uma forma mais delicada e menos apontando pro outro e mais entendendo que cada corpo acho que cada corpo é único, né? Então, assim, tem mais a ver com que, como é pra mim, o sexo oral pode ser diferente pra você. Cada corpo tem uma linguagem que é construída ao longo da vida da pessoa. Sim. Né? Assim, educação sexual, timidez, a pessoa ser mais exibida, mais performática, mais retraída. Então, cada um tem uma história que se manifesta no corpo e que se manifesta no sexo. Total. Né? E eu gosto de fazer as pessoas pensarem que, assim, você não é diferente no sexo daquilo que você é na sua vida, né? Então, assim, se você é uma pessoa que tem uma tendência a se preocupar mais com o bem-estar dos outros do que com o seu próprio, se você tem dificuldade de colocar limite no seu trabalho, provavelmente você vai ter dificuldade de colocar limite na sua relação sexual. E aí você vai fazer um sexo que, de repente, é um sexo doloroso pra você, né? Justamente pra agradar o outro,
pra, enfim, isso reflete as nossas inseguranças também, né? Total. E é isso, assim, se você é uma pessoa que é muito melindrada, né, que tem dificuldade de receber um feedback, uma crítica, um feedback negativo, como é que seria pra você ouvir que o outro não tá gostando desse jeito ou daquele, né? Então, eu acho que muitas das coisas que vão se transformar em barreiras pra essa comunicação sexual já são barreiras na dinâmica do casal. Se sabe? reflete, né? Exato. Então é assim, sei lá, tira da cena sexual e pensa, como é pra mim falar com essa pessoa sobre, não sei, dinheiro? Dinheiro é um outro tabu, né? Sobre a educação dos filhos. Como que é isso, né? Porque muitas vezes isso vai acabar transbordando também para a intimidade sexual, né? Eu acho que é um bom parâmetro aí de entender como que é a comunicação geral desse casal. Esse casal conversa ou esse casal briga? Ou esse casal acusa? É muito reativo, né? Isso, né? Vira uma disputa. Porque daí isso se reflete no sexo também. E de repente comunicar algo de uma forma agressiva é doloroso, né? É ruim, marca a pessoa, né? Com certeza. Tem que ter um jeitinho. E Nath, e como comunicar as preferências nos relacionamentos eventuais aí, na balada? É uma outra camada, né? É uma outra camada, porque é diferente de você ter uma relação estável, em que você já tem ali uma intimidade, em que você de alguma forma... Espera-se que tenha uma intimidade. Eu acho que aí eu me expressei errado, assim, me expressei mal. Eu quis dizer algum vínculo. Vínculo, acho que é uma palavra melhor. Uma estabilidade, uma segurança, digamos assim, né? Acho que é diferente, porque, óbvio, acho que o medo de comunicar algo e não ser mais amada, e seja uma fantasia sexual que alguém vai achar esdrúxula, ofensiva, etc. Acho que sempre tem essa camada de, será que eu vou continuar sendo amada, sendo amado se eu comunicar isso? Mas isso fica ainda mais delicado, eu acho, numa relação casual. E eu acho que eu vejo duas situações, assim. Você tem desde, pensando numa mulher, por exemplo. Se ela vai fazer um sexo eventual, um sexo casual, mas ela é uma mulher bem resolvida, talvez nesse campo, se ela não espera muito, não tá muito preocupada com o julgamento do outro, talvez ela se sinta mais livre pra dizer o que ela quer e pedir o que ela quer. E nem fingir um orgasmo. Exato, né? Então, mas isso acho que vai partir muito do ponto de como é que tá esse autoconhecimento e essa autonomia dessa pessoa, né? E por outro lado, se você tem alguém que já é mais castrada, mais reprimida, mais cheia de travas sexuais, aí fica muito mais complicado você comunicar qualquer coisa numa relação casual. Porque aí eu acredito que você tá sempre muito guiando as tuas ações pelo que você acha que o outro vai pensar, não pelo teu real desejo. Isso. E às vezes tá ali numa posição de querer agradar, né? Pra o cara te procurar de novo, pra manter um relacionamento total a longo prazo, e aí você não vai falando, aí a coisa vai engrenando e você continua não falando. Exato. E aí, de repente, você joga a bomba. Então, nunca foi bom. Né? E é bem comum, né, Carol? E aí, aí tem um efeito de bomba mesmo. Como é que eu passei tantos anos com essa pessoa e ela se sentindo dessa forma, né? A gente tava, antes de começar aqui, comentando alguns casos que não traremos nominalmente, nem nada disso, mas falando do quanto é comum realmente que as pessoas estejam em relações em que supostamente você pensa, putz, tá 15 anos, 30 anos com alguém, faz xixi de porta aberta, tem filho junto, não sei o quê, supõe-se uma intimidade e muitas vezes essa pessoa nunca disse... Olha, eu não costumo chegar ao orgasmo com você, né? Ou então, ainda assim, putz, eu tô percebendo que você vem perdendo a ereção ao longo dos anos e eu não sei o que fazer com isso. Vamos procurar ajuda juntos? Exato. Olha que legal, né? Olha, tô percebendo que, enfim, as coisas não estão mais como eram antes. Às vezes você tá mais ansioso, né? Naqueles caras que estão perdendo a ereção. Vamos procurar ajuda juntos? Eu acho que nem tem, muitas vezes, não tem nem ali o substrato para iniciar um diálogo desse tipo, assim, sabe? Eu acho que muitas vezes eu vejo pessoas que estão convivendo sob o mesmo teto, né? Assim, em prol de um projeto de família, um vínculo que
muitas vezes um vínculo que já existiu dessa forma apaixonada, sexual, muitas vezes no começo, mas que depois foi se diluindo, e aí não tem nem, a pessoa realmente ela não sabe nem por onde começar, como é que eu vou abordar um assunto desse, ele vai ficar, e às vezes eu acho muito interessante isso, que é assim, a pessoa tá ali com todo um cuidado do tipo, como é que eu vou falar pra ele que eu já percebi que ele tá broxando, como é que eu vou falar pra ele que eu não costumo chegar ao orgasmo, que eu tô com uma secura vaginal aí, entrando numa menopausa, etc. Então, por medo e para proteger o ego do outro, para proteger o ego do outro, eu continuo vivendo aquela dor, ou aquela privação, ou aquela infelicidade para proteger a felicidade do outro em detrimento da minha própria. Né? Sim. E aí, assim, muitas vezes eu acho que você não sabe como é que tá do lado de lá, né? Será que o outro também não tá satisfeito com alguma coisa que você faz? E que você acha que tá certo, sei lá. E aí começam as caraminholas. Ah, tá perdendo ereção, é porque... Então, tá me achando feia. Eu engordei, tem por outra, isso, né? Tem outra, não tá me achando mais atraente. E aí o outro, né, tá lá na caraminhola. Nossa, tá percebendo que eu tô perdendo ereção. Meu Deus, não tá tendo prazer comigo. E aí vira um monte de caraminhola. Ninguém fala nada. E o casal vai se afastando. Às vezes o casal deixa de transar. Sim. Porque tá com um monte de coisa ali passando, porque não, porque vai achar isso, porque vai achar aquilo. E vai se afastando, sabe? Vai deixando um de procurar o outro, com medo de ferir, com medo... E, enfim, é bem aquela... Eu gosto muito desse exemplo em pacientes que têm câncer. Eu trabalho muito com pacientes com câncer de mama, né? Principalmente de mama. E aí a mulher passa por aquele processo todo de fazer uma cirurgia de mama, fazer quimioterapia, fica careca, enfim, muda a aparência física. E a parceria não procura, achando que a pessoa tá debilitada, que a pessoa tá cansada, enfim. E ela começa a pensar que é por causa da aparência. É por causa da aparência. Você vê, sabe? ele ou a parceria tá num gesto de cuidado, eu não quero ser o chato que vai ficar cobrando sexo. Isso. E por outro lado, você vê, é um ruído absurdo de comunicação, né? Total, e assim, puxa, custa falar, olha, eu tô respeitando esse seu momento, mas quando você quiser, eu tô pronto. Né? Custa falar uma coisinha assim, porque daí você já faz uma ligação, corta o fantasma. Total. É uma palavra. Total. Você sabe que eu tô me lembrando de uma vez, de um casal que me procurou para, enfim, ter uma orientação lá de educação sexual. E aí, na hora, eu falei, vamos fazer aqui uma dinâmica, vocês fechem os olhos. Um casal que estava junto há um pouco menos de 10 anos. E aí, fechem os olhos e tal, eu vou falar algumas coisas aqui, algumas práticas sexuais, né, ou fantasias sexuais, e eu quero que vocês me digam de 1 a 5, com as mãos, sem se olharem, para que não houvesse uma censura um pro outro. Que vocês me dissessem aí quanto que isso atrai e tal. E eu me lembro que teve um tópico que era fantasia com uma terceira pessoa ou com outras pessoas. Então, ou homenagem à Toa, ou visitar uma casa de swing e tal. E eu já tinha falado individualmente com eles, eu sabia que era um desejo mútuo, mas que um não contava pro outro, achando que não, ele jamais vai aceitar. E foi muito interessante, porque na hora que eu falei pra eles, abram os olhos, os dois tinham o mesmo desejo de fazer a mesma coisa e estavam há anos evitando falar por medo do julgamento, né, que teriam, assim. Então, é muito interessante porque, mesmo nos casos em que o desejo é o mesmo, é mútuo, o medo de como é que o outro vai receber essa informação é o que faz com que a gente deixe de ter uma vivência ou deixe de ter uma satisfação sexual, né? Às vezes um tá afim de, sei lá, ir no swing. Exato. Né? Pra ver como é. Ai, não, mas eu não vou falar isso. A fulana, sei lá. Quem que vai pensar de mim, vai na missa todo domingo, não vai gostar dessa ideia. Não sei o quê. E aí você vai reprimindo uma vontade que, de repente, se você tivesse comunicado, como é pra você isso? Né? E isso me lembra também, Carol, aquela coisa do mesmo jeito que a gente tem um mito do sexo espontâneo nas relações estáveis, né? Ou seja, de que, assim como no início das relações a gente vai querer transar do nada, os dois juntos, com a mesma vontade, parará. E a gente tenta, inclusive, desconstruir isso aqui, né? Eu tenho um pouco a sensação de que existe um mito de que
ainda mais nas relações longas, de que o outro sabe o que eu quero, ele sabe o que eu tô pensando. Como se as pessoas também permanecessem as mesmas ao longo do tempo, né? Como se não houvesse nenhuma capacidade ali de mudança, de manobra e etc, né? Então, quando fiquei refletindo sobre o tema desse episódio, eu lembrei de um livro antigo, de um filósofo que chama Alain de Botton. Ele é ótimo. Porque eu fiquei pensando, por que será que a gente vem dessa ideia de que o outro vai saber o que eu quero e eu não preciso dizer com todas as letras, né? Talvez do amor romântico. Ele vai mais longe, ele vai dizer que os nossos primeiros cuidadores, né, geralmente a mãe ou uma avó, alguém que estava ali, o primeiro cuidador, a gente passa pelo menos aí uns 18 meses da vida com outra pessoa traduzindo a gente. Detectando se a gente tá com fome, se a gente fez cocô e precisa trocar fralda, a gente não precisa dizer nada. E aí ele vai dizer desse amor que parece que o outro tá sempre intuindo o que eu quero, né? Sabendo o que eu tô precisando. E aí a gente ignora que, na verdade, muito de uma boa relação é algo construído, é algo que eu preciso comunicar, eu preciso falar. Eu vou ler um trechinho aqui porque eu achei muito interessante. Ele diz assim, ó: fomos amados primeiramente por pessoas que disfarçavam o trabalho envolvido nisso, que nos amavam sem nos exigir um afeto na mesma proporção, que não revelavam as próprias vulnerabilidades, ansiedades e necessidades. Pessoas que, pelo menos até certo ponto, tinham um melhor comportamento como pais do que talvez como amantes. Assim, elas criaram, com a melhor das intenções, uma ilusão com consequências complicadas mais pra frente, deixando a gente despreparado pro esforço que necessariamente a gente deve fazer pra ter um relacionamento adulto bem-sucedido. É verdade. Então, eu acho que deixar cair por terra esse mito de que o outro vai saber o que tá passando na sua cabeça é fundamental. Né? Acho que é a base, assim, das relações. E às vezes o que é óbvio pra você, não é óbvio pro outro, porque o outro vem de uma outra história. Exato. Uma outra educação. Se a gente tirar o sexo dessa equação e botar dinheiro, que foi uma coisa que a gente citou, talvez pra você seja óbvio guardar dinheiro, porque na tua história de vida era assim que funcionava, essas eram as suas referências. E pro outro, talvez a referência seja desfrutar da vida, gastar esse dinheiro com experiências, etc. Eu acho que é a mesma coisa no sexo, né? Sim. Se o casal não se comunicar, não falar, e assim, às vezes você pode falar numa brincadeira. E o ideal é que isso seja ali no início do relacionamento. Pro casal ir se entendendo e construindo um lugar juntos. Um sexo juntos, a dois. Né? Total. Mas, se isso não aconteceu no seu relacionamento, não deixe passar aí 15 anos. 30 anos, né? Comece já. E pode ser de uma forma sutil, ou com brincadeiras, ou mesmo durante o sexo, né? Também. Dá pra tirar uma mãozinha dali e colocar em outro lugar? Com certeza. Dá pra falar, continua, tá gostoso. Sim. Ai, assim não tá bom, vamos mudar? Não, e se você não consegue verbalizar, se você tem uma dificuldade de verbalizar, falar com todas as letras, movimenta o teu corpo, né? Movimenta o teu corpo com mais velocidade, com mais ritmo, do jeito que você achar bom. Eu sempre acho muito interessante que, assim, se a gente parar pra pensar, as mulheres, o que as mulheres fazem quando o sexo tá ruim? O que geralmente nós fazemos, Carol? Fingimos. Nós fingimos. Pra acabar logo. Nós fingimos. E aí, quando a gente finge, a gente tá colocando de novo um biscoitinho na boca da criatura, dizendo pra ela, isso, continua, que assim tá ótimo. Gostoso, Das próximas vezes, faz exatamente desse jeito que foi horroroso, né? E que eu gemi aqui te dizendo que deu certo. E quando eu faço palestra pra homem, assim, eu pergunto pra eles, quando o sexo tá um tédio? Ou quando você percebe que você tá muito cansado, você tem que acordar cedo no dia seguinte, o que você faz, né? Eles nunca falam, eu finjo. Eles vão falar, eu faço eu coloco a pessoa na posição que eu quero, que eu sei que eu vou usar mais rápido. Tem um protagonismo ali, sabe? Uma permissão, que eu sei que é uma permissão também social, né? Do tipo, esse sexo oral aqui não tá bom, o que os homens fazem? Vão imitar a pornografia, vão pegar a mão atrás da cabeça e fazer um movimento do jeito que eles gostam. No ritmo e na profundidade. Vão fazer do jeito que eles gostam, vão botar você na posição que pra eles é infalível e eles vão chegar lá. Então, é uma diferença muito grande de como a gente também, acho que você trouxe no começo, uma diferença do quanto é permitido pra mulher comunicar
o que ela gosta e comunicar os limites dela e o que é permitido para o homem, né? Eu acho que eles têm muito mais liberdade para comunicar ali as preferências deles, assim, né? Dizer... Eu ainda acho que depende da criação, depende da história de cada um, sabe? Tem uns homens bem tímidos. Tem. Porque não são habituados a falar de emoções, não são habituados a ter conversas mais profundas sobre o relacionamento, não sabem traduzir as emoções. Sim. Né? E aí tem uma outra leitura que agora me veio, né? Da dificuldade dos homens, por exemplo, de vocalizar, de gemer no sexo. Porque o gemido é tido como algo mais feminino, né? Então, eu não posso comunicar ou verbalizar ali o meu prazer dessa forma, né? Aí vira aquele gozo contido, que o cara cerra os dentes, né? Aquela coisa, parece que tá... Você vê como as convenções sociais está dentro do sexo. Está no quarto. Tem só 2 pessoas ali. Mas as convenções sociais estão ali presentes. Sempre. Eu acho muito interessante isso. Sempre. Mas as pessoas reconhecem que a comunicação, embora a gente tenha essa dificuldade, as pessoas já reconhecem que a comunicação é uma coisa super importante para nossa satisfação sexual. Eu peguei aqui 2 pesquisas, uma delas, de um aplicativo de encontros casuais, que é o Happn. Ele perguntou para as pessoas, para os usuários, qual que é a chave para um sexo de qualidade, seja numa parceria fixa ou casual. 95% disse uma comunicação, uma boa comunicação, uma comunicação clara e direta. É a chave do sucesso. E aí tem uma pesquisa também que foi publicada no Journal of Sex and Marital Therapy, que vai dizer também que a comunicação é o pilar imprescindível para uma vida sexual satisfatória, né? Então, como é que a gente pode fazer? Qual que seria o primeiro passo para a gente construir essa comunicação sexual dentro de uma relação, Carol? Olha, eu acho que, né, como eu falei, o ideal é que seja logo no início, para que os dois vão... o sexo, ele é uma dança, né? Vocês têm que dançar no mesmo ritmo. Então, se o ritmo de um é mais acelerado, você tem que chamar o outro, calma, ainda não... Calma, né? Me espera. Ou se o ritmo de um é muito lento, você também tem que comunicar. Poxa, tô cansando aqui. Vamos pensar, começa a falar um monte de besteira pra ver se anima o outro. A gente tem que ir percebendo o outro, né? E pra poder dar esses toques, pra poder falar. E isso não quer dizer que o outro, é ruim, ou, sei lá, né? Eu acho que falar só melhora ali a interação dos dois, né? A química dos dois. Você falou no começo, né? Será que essa química, ela tem que ser logo do começo ou será que ela pode ser construída? O que você acha? Eu acho que algumas pessoas têm uma facilidade para ter uma química sexual ali, mas muitas vezes não vão desenvolver uma química emocional, não vão ter uma intimidade emocional. E o inverso também é verdadeiro, né? Mas eu tenho... O que eu penso muito é que, especialmente as mulheres, elas muitas vezes não comunicam porque elas sequer sabem o que elas gostam. Elas sequer sabem quais são as preferências delas, sabe? Muito importante. Então, acho que talvez um pré-passo, um passo anterior, assim, é tipo, deixa eu entender, porque pra eu comunicar, eu preciso saber do que eu tô falando. E o teu corpo e as tuas sensações são esse material a partir do qual você vai pensar o que você gosta ou não gosta, né? Cara ouvinte, volte lá no episódio 2 sobre masturbação. Se entenda. Depois assista também o episódio sobre fantasias, porque a fantasia é o motor da coisa, né? Então, as duas coisas funcionam juntas. Você vai fazendo ali uma triagem do que funciona pra você e o que não funciona, né? Assim. E aí, você precisa entender de você pra saber comunicar pro outro, porque senão você também deixa tudo na mão do outro. Sim. Sabe? E aí é ruim. O outro não sabe fazer. Não, amor, você não sabe o que você gosta. Exatamente. Eu acho que é muito fácil a gente cair naquele rótulo de ruim de cama, que vai ter um episódio aí sobre isso, mas é muito fácil a gente rotular alguém como ruim de cama, só terceirizar essa responsabilidade, sem parar e falar, mas peraí, que sinais eu dei pra essa criatura de que tava bom ou não tava bom no meu corpo, considerando que não somos todos iguais. A gente vai ter ali algumas
Óbvio, algumas diretrizes, algumas coisas básicas, né? Mas, tipo, você não vai morder um clitóris, né? Mas, assim, tem algumas coisas básicas. Espera-se. Mas o que exatamente significa esse rótulo, né? Então, acho que seria esse pré-passo, seria um autoconhecimento sexual. Eu acredito. E aí já, se desde o início da relação, começar a colocar em pauta o que você gosta, o que você não gosta, ouvir também do outro, né? Sabe que tem um joguinho que vende em sex shop, que é aquele dado? Sim, os dadinhos eróticos. É bem bacana os dadinhos. aquilo, né? Uhum. Porque é uma brincadeira. E a gente sempre gosta de colocar o lúdico no sexo, porque o sexo é brincadeira de adulto. Uhum. E aí vocês podem jogar esses dadinhos, assim. O que você gosta? Vamos ser, né? Faz aqui. Isso sim, isso não. Não, isso aqui eu não vou topar. Isso eu não vou topar. Mas é uma forma lúdica mesmo. Não é? Pra ir se conhecendo e brincando. Total. Sem ofender, olha, eu acho que o seu sexo oral deveria ser mais à direita do que à esquerda, né? Com essa intensidade da língua e X e a... Exato. Né? Porque daí a pessoa fica até tensa. Vai fazer tenso, né? Uhum. Será que tá gostando? Será que nota que deu pro meu sexo oral? Total. Não é? E tem uma outra coisa também que eu acho importante nesse processo de autoconhecimento, que é, assim, entender... Por que você não fala? Qual é a tua dificuldade em comunicar? Tipo, beleza, eu já sei qual é a fantasia que eu curto, qual é eu adoro sexo anal, por exemplo. Uhum. Né? Ou, eu gostaria de ter uma fantasia BDSM e tal. Mas o que te impede de falar para o outro? É vergonha? É alguma coisa que vem da tua infância? É uma barreira que esse outro impõe pra você? Você tem, de repente, uma parceria que é muito castradora? Muito rígida. Muito rígida, muito julgadora? Porque pode ser também, né? Então, assim, é alguma coisa que é alguma crença social, alguma crença familiar de que mulher não deve fazer isso, mulher não pode fazer vai me isso. achar vagabunda. Exato. Se eu propor tal coisa. Não posso parecer vagabunda. E, nossa, gente, olha... Isso castra muito as mulheres. Uhum. Muita. Uhum. Esse julgamento do outro de achar que ela é vagabunda, ou que ela já teve muitos parceiros, ou que ela é rodada, ou que ela já teve muitas experiências sexuais. Isso daí inibe a mulher. Não, e às vezes, o que é doido é que às vezes não é que alguém te falou diretamente, um ex-namorado, um cara com quem você saiu, mas é que você ouve a sociedade falando isso sobre outras pessoas. Então você pensa, bom, se fulana declarou tal coisa, declarou que usa um vibrador com o marido, e a sociedade tá ali dizendo que isso é um absurdo, que ela é uma puta, sei lá o quê, você pensa, putz, como será, né? Se eu tiver essa vontade de fazer, como será que vão pensar de mim? Em que lugar eu acabo colocada nessa sociedade, ou enfim. Não tem como, né? O olhar do outro tá sempre ali sobre nós. Sim. E mesmo que seja do seu parceiro de 20 anos, que tem uma intimidade, é o olhar do outro, né? É o olhar do outro sobre, inclusive, a sua celulite. Total. Não é? Total. Então, a gente queria dizer que né? comunicação sexual não é você virar, também uma coisa importante, né? Que eu acho que é delicada. Tipo, não é você virar pra pessoa e falar assim, olha, eu não tenho mais tesão em você porque você engordou, e porque você ficou careca, e porque não sei o que. Gente, não, isso não é comunicação sexual. Isso é falta de amor, né? Isso é falta de amor, isso é falta de delicadeza, isso é falta de educação até, concordo, né? Então, existem algumas falas, existem algumas coisas que as pessoas acham que estão comunicando e que, na verdade, vão abrir ali um vão gigantesco nessa intimidade, né? Porque tem coisas que você não tem que comunicar. Você não tem que comunicar se você acha que o peito da tua parceira tá caído, se você acha que o pinto do teu marido é pequeno. Tem coisas que não se comunicam dessa forma. Então, se você sente, de repente, que, sei lá, vou colocar aqui uma ideia, mas que, no exemplo que eu dei, que o peito da tua parceira tá caído, elogie ela quando ela coloca um sutiã que você acha sexy, fala, nossa, eu te acho um tesão, presentei a sua parceira com um sutiã de aro que levanta. Eu acho um tesão quando você tá com inverte, ao invés de você falar, né, dessa coisa negativa. Boa, então, assim...
Me incomoda porque o pinto do meu parceiro é pequeno. Putz, pensa em... Sugira posições sexuais em que você vai ter um atrito maior, ou em capas penianas que vão estimular mais o teu canal vaginal, e por aí vai. Vai fazer fisioterapia pra você sentir mais. Exato, né? Assim, mas é sempre tomar esse cuidado, porque a gente não tá dizendo aqui que comunicação sexual é simplesmente você, sem filtro, dizer o que tá passando na tua cabeça. Pelo amor de Deus, galera, não é isso. Não é isso. Outra coisa que eu me lembrei, que eu também já ouvi não, depois que a mulher pariu, o marido foi lá e falou assim, nossa, nunca mais, a tua vagina agora tá frouxa. Pelo amor de Deus. Gente, isso assassinou, acaba com o desejo e a autoestima, total, sabe? Então, assim, é toda uma delicadeza mesmo de parar e pensar como seria se eu estivesse do lado de lá recebendo uma informação dessa, entregue desse jeito, né? Então, eu acho que sempre que a gente vai comunicar alguma coisa, especialmente se for uma crítica, algo que eu não gosto, que a minha parceria faz, talvez pensar em falar sobre você e não sobre o outro, né? Então, ao invés de você virar e falar assim, nossa, essa sua língua é muito dura pra fazer sexo oral, né? Como seria o inverso disso? Eu gosto de estímulos bem suaves no sexo oral. Isso que me dá muito tesão. Inverte, né? Porque quando você vai com esse dedo apontando na cara do outro, a chance de realmente ele se sentir ofendido é muito maior. Inibido. Né? Se essa parceira que escuta do marido que a vagina ficou mais larga, coitada, o que ela vai fazer? Exato. Né? Ela vai ficar desesperada que não sou mais suficiente para ele. Ela até pode ir lá e fazer uma fisioterapia pélvica, etc e tal. Mas assim, aquilo vai ficar na cabeça dela provavelmente. Toda vez que ela for transar, ela vai ficar, será que tá apertado o suficiente? Total. Né? Vira neura. Somos seres neuróticos, a grande maioria. E aí vira neura. Acho que mais do que isso, vira um trauma, né? Assim, a pessoa, ainda que ela se separe dessa criatura e depois vá sair com outras, ela vai continuar permanentemente. A gente ouve, né? Tem situações sexuais que as pessoas carregam ao longo da vida, né? Total. E porque alguém disse alguma coisa outra coisa que eu lembrei de anatomia feminina, assim, nossa, como seus lábios são grandes, sabe? Comentários do tipo, especialmente em sexo casual. Nossa, nunca vi um lábio assim tão grande. Gente, isso não é coisa que se diga. Seja gentil com o que você vai ganhar com isso? O que essa pessoa que recebe essa informação vai fazer, pode, na prática, fazer com isso? Para avaliar se você deve ou não falar, né? Mas é diferente de comunicar, como a gente disse, uma preferência, né? Olha, eu tenho vontade de, sei lá, fazer sexo. Transar na praia. Exatamente. O que você acha? Exatamente. Vamos procurar uma parte de praia deserta. Ou põe um filme ali. Ai, nossa, aquilo me excitou. O que você acha? Exato. Né? Vai falando assim com sutileza. Eu vou aproveitar, aliás, esse gancho pra gente chamar aqui o quadro produção, chamar o quadro Sussurra Aqui, Confissões ao Pé do Ouvido. Oi, então, eu gosto bastante de quando eu tô com meu parceiro, eu gosto de, criar um clima, gosto de ter um clima, né? Mas eu gosto também de quando a gente tem uma história, alguma coisa por trás, sabe? Eu acho que deixa mais legal a relação. A minha grande dúvida é como que eu consigo entender se meu parceiro realmente curte isso, se ele não vai me achar muito estranho, se ele vai me julgar por isso, de uma forma sutil. Porque dá uma certa vergonha se a pessoa não tem a mesma vibe, né? E eu sei que é de se arriscar. Mas, ao mesmo tempo, eu queria entender se tem alguma forma sutil da gente conversar sobre isso e tal. Porque, normalmente, eu acabo me arriscando e, às vezes, eu vejo que a pessoa não tem minha vibe. E ali, às vezes, pode morrer o tesão na hora ou coisa do tipo. Vocês têm alguma dica, alguma coisa que pode ajudar? Uma conversa antes? Como que seria a introdução dessa conversa num jantar, alguma coisa do tipo? Ou não, isso só acontece mesmo na hora? Seria isso mesmo, obrigado. Bem bacana. Eu acho assim, se é uma coisa muito diferente, que é legal conversar um pouquinho antes, né? Pra não pegar a pessoa de surpresa. Né? Assim, eu vou te levar num lugar especial. Aí a pessoa tá imaginando que vai ser lá na suíte do motel do Lush, né? Lush, maravilhoso motel. aqui no motel, Em São inclusive, Paulo, em São Paulo, né? Fica a dica. Lush, nos patrocine aqui, né? Passa o Pix, vou passar o Pix total. pra eles.
E aí, não, tá indo pra casa de swing. Então, se é uma coisa, verdade. assim, muito diferente, é bom comunicar antes, né? Mandar um videozinho, o que você acha disso? Acho que tem de repente, um filme que tem a questão ali, né? Eu acho que trocar ali, fazer um sexting antes, né? Trocar umas mensagens eróticas antes. Então, assim, eu tô entendendo aí que, pelo menos foi a forma como eu ouvi, a minha leitura desse áudio, né, do ouvinte. Ele falou assim, eu gosto de criar um clima, criar umas fantasias. Eu tô entendendo, assim, cenas mesmo, né? Então, assim, sei lá, uma cena de que a gente é um desconhecido e aí tá no bar e vai transar no banheiro do bar, por exemplo, X. Eu acho que o melhor jeito é você ir gradativamente puxando essa conversa, seja por mensagem de texto, porque eu também não sei se isso seria uma parceria fixa ou casual, dá na mesma, mas assim, daria pra puxar uma mensagem de texto, Sim, tipo, sim. nossa, você não sabe, eu tive um sonho, kkkk. Ótimo. Olha só, acredita que eu e você, a gente estava num bar, e aí a gente foi transando no banheiro, e a gente não se conhecia, Gente, é uma forma lúdica, você se preserva de certa forma, porque no fim das contas sempre dá pra dizer que foi só um sonho, né? E você vê se o outro entra na brincadeira, se ele pega fogo ou não. Então, eu acho que não precisaria ser uma grande DR, mas a ideia de você jogar ali na mesa, como a Carol falou, seja vendo um filme, propondo um filme, propondo de ir a algum lugar. Então, assim, de repente você tem vontade de ir para um swing, mas você sabe que para um swing essa pessoa pode colocar alguma resistência. Beleza, você pode, de repente, ir num teatro, numa peça de teatro, ou você pode ir numa casa noturna. Em São Paulo, por exemplo, tem aquele Love Cabaré, acho que é esse o nome, Isso. com apresentações. E aí você vai vendo ali, né, tipo, uma coisa mais cultural, um programa mais cultural. E aí você vê, nossa, e aí, você curte ver, assim, essa pessoa sendo amarrada? Ou tem lembrei daquela cena daquele filme de Olhos Bem Fechados, Também. Que tem aquela festa lá, que todo mundo tá transando, mega bacanal. De repente, né, vai testando antes. Vai testando, aí a partir disso você puxa pra dar um beijo mais quente na pessoa, né? Fala, nossa, imagina a gente lá. Então eu acho que é pensar em quais seriam os ganchos, né? Dependendo de como é o teu convívio, o teu contato com essa parceria. Se é um convívio, alguém de um aplicativo que você ainda vai encontrar e você já quer fazer essa fantasia ali acontecer e construindo esse repertório com a pessoa, né? Essa cena com a pessoa. Ou se é um relacionamento fixo, aí é mais fácil de você levar para programas culturais, para propor um filme, alguma coisa assim, né? E vai construindo essa ideia. E se o outro não quiser, eu acho que também não pode forçar, né? Total. Porque aí, às vezes, uma coisa que você abre mão pra fazer pra agradar o outro, depois vem a conta. Sempre vem. Sempre vem a conta. Sempre vem a conta, eu também acho. Né? Então, Carol, como que a gente pode, aproveitando aí esse exemplo, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a puxarem essas conversas sem ser de uma forma muito protocolar, sem ser alguma coisa do tipo, vamos sentar aqui e falar sobre a educação dos nossos filhos, entendeu? Você dá o cu sim ou não? Você não, né? Sabe? Tipo, como é que a gente pode fazer isso numa boa? Acho que sempre ajuda um jantarzinho, né? Sempre ajuda um sussurro. Tem outra ideia que eu lembrei também, que eu achei muito boa. Pessoas que gostam de criar e-mails ou trocar e-mails, assim, criando uma realidade paralela ali para essas fantasias. Eu acho uma boa também. Deixando bilhetinhos escritos. Comprando um presente. Você falou da lingerie. Né? De repente compra, a pessoa que tem uma fantasia de BDSM, compra uma lingerie mais assim, ousada, mais no... Total. Uma venda, começa por aí, né? A maior dificuldade é quando os dois são tímidos, né? Aí eu acho que o caso é mais pra terapia sexual e terapia de casal, né? É difícil, porque quando você tem, querendo ou não, né? Quando você tem um com mais iniciativa, mais extrovertido, mais comunicativo, ele acaba puxando o outro nesse sentido. Sim. Mas se os dois são mais retraídos e mais tímidos, talvez não em todos os aspectos da vida, mas pelo menos sobre sexo, aí vai precisar de alguém, acho que pra intermediar, né?
Pra sugerir uma conversa, pra iniciar uma conversa, né? Uhum. E a terapia sexual é uma coisa muito bacana, pessoal, sabe? É um lugar onde os dois vão poder falar intermediados por um terapeuta, Uhum. né? Eu acho que isso Não tem ajuda nada de muito. vocês terem que fazer sexo e o terapeuta assistir. Pelo amor Tira de esses Deus. mitos, tá, É. gente? Ninguém vai fazer sexo lá na frente do terapeuta. Vocês vão discutir e vão começar a explorar as próprias Uhum. fantasias, os Existem próprios vários limites. exercícios de terapia É. sexual que o terapeuta propõe, de autoconhecimento, de conhecimento mútuo. Que você vai levar pra sua casa e vai fazer na sua Isso. casa. Não vai fazer nenhum exercício prático na frente do Não sei o que as terapeuta. pessoas fazem, é sempre bom ressaltar. Sempre, porque tem muito estigma ainda em relação ao que envolve sexualidade, né? E eu acho que também uma forma de você comunicar ali durante o sexo, algumas, se você, como eu disse, né? Você vai usar a tua linguagem ali não verbal com o corpo, mas algumas coisas assim, você tá fazendo, de repente, alguma prática em alguém, assim, tá gostoso, Uhum. mais forte. Isso, Ou se a vai pessoa tá na fazendo hora, em né? você, respira mais profundamente pra ela perceber que você tá mais ofegante, né? Dá um tá gemidinho, gostando. que você tá gostando. E aí, assim, sempre, pra você, acho que iniciar essa comunicação sexual, sem medo de ofender o outro e tal, começa pelas coisas positivas. Então, acabou o sexo, foi muito bom. Fala assim, nossa, meu, quando você fez aquilo, eu fiquei maluca. Isso, olha, Fiquei maluca Já quando você fez aquilo. Já comunicou. já comunicou. Sabe, assim, tipo, num tom de brincadeira mesmo. Tá ali no banho, né? Depois do sexo, por exemplo. Você fala, meu Deus, eu não sabia que você sabia fazer tal coisa. O que foi? Isso vai te direcionando, isso vai te ajudando a entender o que você gosta, o que o outro gosta. Vai construindo uma intimidade. Porque se a gente fala que o desejo, ele não é o mesmo num relacionamento longo, em contrapartida, a gente tem a intimidade. Uhum. E é muito gostosa essa intimidade, você poder falar do que você gosta e o casal ir evoluindo na parte sexual. Eu Total. escuto tanto isso, Uhum. sabe? Que, ai, nossa, agora, principalmente quando o casal tá ali na faixa dos 40 a mais. Sim, sim. Sabe? Que cada um já amadureceu, já sabe as suas preferências, já viveu, já tem bagagem, vai falando, vai construindo com o outro essa história, né? Não, isso que você falou é muito legal, porque realmente tem pesquisa mostrando que a satisfação sexual, especialmente das mulheres, ela vai ser mais plena a partir dos 40 anos. Porque eu acho que a gente, de fato, daí, nessa idade, muitas de nós, já parou com essa ideia de que o sexo é para agradar o outro. Já se conhece melhor, já tem ali um vocabulário e uma capacidade maior de se colocar. Se tudo deu certo. É verdade, se tudo deu certo, a gente vai chegando lá, né? Então é mais ou menos por aí. E eu queria chamar, então, agora o quadro Penetra, para ir mais fundo no assunto. Carol, eu começo ou você começa? Bom, posso começar. Vou indicar a Esther Perel, mais uma vez, maravilhosa. Musa, diva. Né? A gente adora ela, ela tem um podcast. Quem é ela? A Esther Perel é uma terapeuta, uma psicóloga, ela mora nos Estados Unidos, mas ela é belga. E ela tem um podcast maravilhoso. Where Should We Begin? Exatamente. É inglês. Mas se você entende bem inglês, dá pra fluir muito bem. Mas se você não entende inglês, ela tem vários TEDs no YouTube. São apresentações rápidas e no YouTube você consegue colocar... ele vem com a legenda, né? Isso. Então são talks, assim, rápidos, assim, de 20 minutos. Tem outros maiores, mas ela é uma terapeuta... sensacional, acho que hoje eu diria que ela deve ser a mais conhecida no mundo, assim, né? Terapeuta sexual, terapeuta de casais. E ela fala muito da comunicação, do diálogo, não só no sexo, mas no casamento em si, né? Porque outras questões atrapalham também. Muitas outras questões. Muitas outras questões. Que às vezes se refletem na cama, né? Ela é sensacional. E aí, nesse gancho aí de terapeuta de casais, esse podcast dela, ela traz pessoas, né, anônimas, eles não dão um nome, nem nada disso, mas eles estão durante uma sessão, uma única sessão com a Esther. Eles trazem ali uma queixa principal e ela vai desenrolando essa queixa. Então, a gente ouve realmente a voz desses personagens reais, embora a gente não saiba ali
quem de fato eles são e tal. É muito interessante acompanhar. E eu acho que ele naturaliza também, porque muitas vezes a gente acha que algumas coisas, algumas angústias e alguns conflitos, só a gente tá passando, né? Então, quando você vai vendo o desenrolar de uma outra história, de um drama ali íntimo, gera uma curiosidade, uma identificação e também uma certa esperança do tipo, olha só, com alguém intermediando as coisas dão certo, vão caminhando, né? Bom, a minha dica, então, ela vai nessa linha também. É um filme, ele acho que é de 2012, chama Um Divã para Dois. Você encontra na Netflix. Ele é da Meryl Streep e do Tommy Lee Jones. Eles são um casal juntos há mais de 30 anos. E aí ela o convence a ir para uma terapia de uma semana, uma terapia intensiva de casal. E é divertidíssimo. É muito legal. É divertidíssimo. É uma comédia muito boa. E dá pra ver como é um casal de muitos anos. Isso. Né? E aí chega o aniversário de casamento, e ele fala, o que vocês vão se dar? O filho pergunta, o que vocês vão se fazer de aniversário de casamento? Aí o marido fala, eu vou dar um kit de mais canais na TV. E aí ela olha com aquela voz, com aquela cara, assim, tipo, não é isso que eu queria. Não é... E eles estão sem transar há muitos anos. E assim, é lindíssimo você... Como eles se reconectam, Como eles se redescobrem. Eles se redescobrem individualmente. Eles repensam os próprios desejos da vida, não só os desejos sexuais. Mas a partir disso, eles vão ali se aproximando. É muito bonito, assim. E acho que quantos casais não sofrem, né? De questões há tantos anos, e isso gera tanto atrito, questões íntimas, que, gente, busque ajuda profissional. São profissionais que estudaram para isso, que atendem várias outras pessoas e vários outros casais, que, embora isso para você seja muitas vezes motivo de profunda vergonha, para essas pessoas é absolutamente comum, né? Então... eu acho que é um incentivo, inclusive, porque é engraçado, mas é lindo, é bonito, é romântico. E se você assistir com a sua parceria, especialmente se você estiver pensando ou tentando levar essa pessoa para uma terapia de casal, uma terapia sexual, é um ótimo incentivo. Concordo, adorei o filme, acho que eu assisti mais de uma vez. Acho Bem que temos então um episódio. Então, muito obrigada pela sua companhia. Esperamos você no Instagram, preliminares.pod. Se segue lá e se inscreve aqui no preliminares.podcast no YouTube. Interage com a gente, vai lá, comenta o que você achou desse episódio. E até a próxima. Até, pessoal. Tchau, tchau.